Até o final. Né, Rod? Então vamos orar, né? Agradecer ao Senhor por essa grande, rica oportunidade, Aleluia. né? Senhor, eu te agradeço por esse momento, meu Deus. Agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo cuidado, Senhor, de cada dia, por cada família aqui representada. E aqui as que não puderam estar por aqui, Senhor, o Senhor sabe a motivação. Senhor, contudo, agradecemos por cada pessoa, Senhor. Agradecemos pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos, pela saúde. Meu Deus, seja sempre conosco. É assim que eu te oro e te peço nesse momento, Senhor. Amém. Como eu estava dizendo, hoje é 8 de março, né? Dia Internacional das Mulheres. Para mim, todo dia é nosso dia, né? Antes mesmo de haver qualquer ser humano na Terra, né? O Senhor fez o homem e assim o Senhor fez a mulher, porque sabia que a mulher era fundamentalmente especial e necessária, né? Nós somos reprodutoras da vida, né? Nós somos, temos o DNA de geração. Né? Então, por isso sou muito grata a Deus. E o tema da mensagem hoje é como construir uma identidade com valor e fé em Deus. Né? Os textos bases que eu vou utilizar estão lá em Provérbios 31, 25, o livro supostamente escrito pelo rei Salomão, né? E que fala da mulher virtuosa, Lucas 1, 45 e Jeremias 1, 5. Hoje nós celebramos, temos muito motivo para celebrar, inclusive a vida, só que nós podemos confrontar também com uma realidade muito difícil, né? Uma realidade que nesse exato momento em que nós estamos aqui, reunidos em Cristo Jesus, na casa do Senhor, tem mulheres que estão feridas, mulheres que estão machucadas, mulheres que se sentem desvalorizadas, mulheres que são humilhadas e aquelas ainda que são silenciadas pela mão de um homem ou de outra mulher. Né? Ano de 2015, foi-se criada uma lei, né, que trata do feminicídio. Né? Ano de 2024, segundo as estatísticas, aproximadamente 1.500 mulheres morreram em decorrência do feminicídio, que é diferente do homicídio. Né? E em 2025, essa expectativa ela aumentou. Esse número de mulheres aumentou. Esse ano já está no número bem maior do que no início do ano passado. Essas mulheres são mortas, geralmente, por pessoas da sua própria convivência. Né? Na grande maioria das vezes, por companheiros ou ex-companheiros. Homens que não aceitam a separação, homens que não aceitam, geralmente, a ruptura de um relacionamento. E por conta disso, eles acham que o melhor caminho é dar cabo à vida de um outro ser humano. E sem contar que, nesse exato momento, tem milhares e milhões, eu não posso dizer milhares não, milhões de mulheres que estão psicologicamente mortas. Mulheres que estão emocionalmente mortas. Mulheres que estão socialmente mortas. E, de fato, mulheres que estão fisicamente mortas. Diante desse contexto, a gente observa que na sociedade as mulheres lutam muito por seus valores, né? Valores que muitas vezes estão disturpados daquilo que o Senhor propôs, da proposta do Senhor. Valores que muitas vezes são apenas valores humanos, social, né? Hoje a gente vê que é uma briga de ego entre homem e mulher, uma disputa, às vezes, comercial, uma disputa social, né, por lugares, por profissão, até mesmo quando se trata de internet, por fama, por dinheiro, né? E nessa disputa, muitas vezes as mulheres, elas são perdedoras. Né? E a causa da violência contra a mulher, ela é, de fato, multifatorial. O que isso quer dizer? Que pode ser por vários motivos, né?
Só que nesse contexto social que a gente vive hoje, a gente precisa entender que a mulher que tem um chamado, um propósito de Deus, ela tem uma identidade. A mulher que geralmente não está e não anda nesse propósito, ela tende a perder essa identidade. Eu trabalho com dependentes químicos e eles, quando sentam junto com o profissional, geralmente eles falam assim: doutora, eu perdi a minha identidade, eu perdi minha família, eu perdi o meu emprego, eu perdi o meu nome, eu perdi a minha dignidade. E uma das coisas que eles ressaltam com muita propriedade é: eu perdi a minha identidade. E o inferno, se é assim que eu posso dizer, ele bate palma. Porque uma das coisas que o inimigo faz questão que eles entendam é que eles não têm mais identidade. Que eles não são pessoas que possuem mais um código de honra. Né? Eles não possuem mais propósito, eles não têm mais objetivo de vida, eles não têm planejamento, eles não pensam no futuro, eles não têm condição de articular a sua própria realidade. Então, o inimigo usa isso em desfavor deles. E eles, diante desse conhecimento, dessa palavra, disso que está na mente, na cabeça deles, eles deixam de agir. Então, a mulher que perde a sua identidade, ela também entra nesse contexto. Ela perde mesmo a vontade de fazer as coisas, ela perde a vontade de prosperar, de progredir, ela perde a identidade da família, que, para mim, na minha opinião, é o que sustenta a nossa sociedade, né? É a mulher ser casada, ser esposa de um homem só, ter filhos, fazer com que esses filhos cresçam entendendo que família é um projeto do Senhor, né? Elas vão perdendo tudo isso. E, enfim, o dia que a mulher que entende a consciência do propósito do Senhor, quando ela entende isso, ela começa a criar coisas grandiosas para o Senhor e melhor, a terminar coisas grandiosas para o Senhor. Ela começa a criar coisas grandiosas para o seu lar e terminar coisas grandiosas para o seu lar. E ela começa a criar coisas grandiosas na sociedade e também terminar coisas grandiosas na sociedade. Ela deixa de postergar o papel de mulher, que é para isso que nós somos criados. E criou Deus o homem e a mulher, e nada além disso, né? E ser mulher não é só ser submissa social, né? Estar à margem da sociedade, porque muitas feministas falam que as mulheres hoje, em detrimento de um ou outro fator, elas estão à margem da sociedade. Elas são menores, elas são diminuídas, elas não têm características próprias, elas não têm identidade própria, e isso é uma irrealidade, né? Então, percebemos que na construção da identidade, nós vamos, a pessoa, a mulher, quando está construindo a sua identidade, a gente encontra muitos obstáculos, né? Muitas pessoas que querem te fazer voltar, né? Num caminho, quem sabe, fazer andar para trás, minar as suas forças, né? Muitas vezes as pessoas começam a comparar uma pessoa com a outra, e não obstante hoje, as pessoas minam sua coragem, minam a sua identificação, minam a sua personalidade. Então, nesse contexto, é que o inimigo, ele ataca. O inimigo, ele é muito sagaz. Ele sabe exatamente qual é o ponto fraco e o ponto forte das pessoas. Porque as pessoas hoje, elas deixam isso tudo muito claro. E quando elas falam, quando elas comunicam, quando elas postam numa rede social, quando elas contam para uma pessoa que não vai poder resolver o seu problema, as suas debilidades, as suas fragilidades, e isso vai se tornando grande, vai se tornando forte na vida das pessoas. E só para exemplificar, quem aqui, eu acho que se eu perguntar, todo mundo vai ter uma resposta, né, mental nesse caso, né? Quem aqui nunca foi num lugar e que alguém não olhou para você de cima embaixo e com um olhar, essa pessoa te disse, com um olhar, você não deveria estar aqui. Esse lugar não é seu.
Você está ocupando o lugar de outra pessoa. Você está fazendo algo que não era para você fazer. Entendeu? Fulano é mais capaz. Ciclano é melhor. Né? Quem aqui já não sentiu assim? Mesmo que a pessoa não diga, às vezes o comportamento da pessoa te leva para esse lugar. Né? E isso é uma estratégia do inimigo para destruir a identidade de uma mulher que não tem uma identidade firmada no propósito do Senhor. Né? A resposta para isso tudo que eu falei agora, que as pessoas às vezes te julgam, as pessoas subjulgam o comportamento do outro, é que nós não fomos criados para ser questionado em relação à nossa identidade. Nós não fomos criados para ser questionados em relação à nossa identidade. Então, às vezes, a pessoa te olha, ela te julga pelo que você fala, por como você veste, por como você se comunica, por como o seu corpo se comunica, por como você se posiciona dentro da sociedade. Então, ela te julga por coisas que elas não sabem de ti. E se eu for fazer uma comparação, é como se fosse um joalheiro ou uma pessoa que avalia uma pedra preciosa. Né? Certa vez um homem achou uma pedra no meio do caminho, uma pedra que ele achou bonita, ele falou assim, essa pedra deve ter algum valor. Esse homem pegou essa pedra e levou até um joalheiro. O joalheiro imediatamente olhou, avaliou, e ele sabia que essa pedra tinha muito valor e falou para o homem, deixa essa pedra aqui. Ao você deixar essa pedra aqui, eu vou tentar trabalhar essa pedra e vou ver se eu transformo ela numa pedra de valor. E esse joalheiro começou a polir a pedra, ele começou a limpar a pedra, ele começou a cuidar da pedra, e essa pedra foi se tornando um diamante de valor. Né? Então, às vezes, a pessoa, dentro de uma identidade que não é dela, ela toma uma personalidade, toma uma característica que ela mesma não possui. E as pessoas que estão de fora, que não sabem o seu valor, que não sabem o que você tem de propriedade, como Cristo te construiu sua identidade, as pessoas ficam te julgando da forma que elas acham que devem te julgar, por aspectos externos. Hoje, o quanto que a estética ela está valorizada na vida de uma mulher e de um homem. Quanto a estética hoje, ela tomou valor de identidade na vida das pessoas. Tem pessoas que, às vezes, por conta dos aspectos estéticos, perde a saúde. Por conta dos aspectos estéticos, perde o relacionamento. Né? Tem pessoas que até deixam de ter filhos para não engordar por conta dos aspectos estéticos. Então você pensa, se nós somos criados para produzir grandes frutos, né? Se nós somos criados para procriar, uma vez que eu deixo de fazer aquilo para que eu fui criado, para que minha identidade ela foi elaborada, ela foi feita nas mãos do Criador, aí eu estou negligenciando o que Deus fez. Né? E quem entende isso, entende que o trabalho do Senhor ele tem um valor incontestável. Né? Deus criou cada uma de nós, cada célula do nosso corpo, com uma característica. E essa característica ela tem que ser mantida até que o Senhor queira. Ela está guardada diante, nas mãos do nosso Senhor. E vou falar aqui de Provérbios 31, 25, que fala um pouco sobre a identidade da mulher. Provérbios, igual eu falei no início, ele não foi... Alguns escritores contestam que Salomão foi o homem que escreveu Provérbios, né? Fala que foi um registro como conselho da mãe do rei Lemuel, só que não existiu, o rei Lemuel ele não existiu naquela época, então fala que é um codinômio, um pseudonômio do próprio rei Salomão, né? E foi então o conselho de Betseba, que foi a mãe de Salomão, né? O texto de Provérbios 31, 25 diz assim: revestida de força e dignidade, o quanto ao futuro, e quanto ao futuro, algumas versões falam o dia de amanhã, essa mulher não tem preocupação. Essa mulher ela é revestida de força, ela é revestida de dignidade, e ela não se preocupa com o futuro porque ela crê na providência do Senhor, né? Essa força que Salomão, que
está em Provérbios descrito, não é uma força física, é uma força espiritual. É uma força que nos encoraja muito além da adversidade, né? Nós sabemos que as mulheres hoje, no contexto atual, a mulher trabalha. A mulher, que a gente tem mulheres que são empresárias, né? Empresárias. Nós temos mulheres que estudam, nós temos mulheres que são estudantes, temos mulheres que são de família, que são arrimo da família muitas vezes. Temos mulheres que se esforça e permanece sempre firme no tempo das adversidades. Então, essa força que o escritor fala, ou a escritora fala, é dessa firmeza que nós temos que ter na adversidade. Isso é uma identidade de cristã, né? Às vezes a pessoa, por pouca coisa, desiste. Larga a mão do arado e olha para trás, ou volta para trás. Às vezes a pessoa, por tão pouco, ela perde a fé e a esperança no Senhor. Às vezes a pessoa, por tão pouco, ela troca a paz do Senhor, ela troca o reino. Então, às vezes a pessoa não mede, né, o tamanho do valor que Cristo colocou sobre a vida dela. Então, muitas vezes a pessoa perde essa força por muito pouca coisa. Então, nós somos mulheres fortes, nós somos mulheres dignas. Essa dignidade, ela fala de uma identidade, de eu manter minha identidade, mesmo diante das circunstâncias desfavoráveis. Nesse momento, se eu for dar um exemplo, eu poderia não estar aqui, né, nesse momento, mas o Senhor fala que nós temos que ser fortes e perseverantes. E o inimigo não tem poder sobre a nossa vida, né? E agindo Deus, quem impedirá? Não existe ninguém que possa parar a obra do Senhor. Ninguém. Não sou eu, não é a doença, não é a comorbidade, não é a morbidade, não é a mortalidade, né? Ninguém nem nada pode suprimir nem parar a obra do Senhor. Então, essa dignidade revela o valor de alguém que é criado à imagem e à semelhança de Deus. Olha quão profundo é o Provérbios 31:5, né? Você é criado segundo a vontade e você é a propriedade do Senhor, Esther, sabe? Você é a propriedade do Senhor. Nós somos propriedades do Senhor, né? E a gente deve olhar para dentro de nós e falar assim, o que habita em mim é uma identidade que não é uma identidade qualquer. Ela não é corruptível. Eu erro? Posso errar? Posso não, vou, né? Nós todos vamos errar todos os dias. Nós somos pessoas errantes, mas a minha identidade, ela tem que ser preservada. E eu tenho que reconstruir ela a partir do momento que eu me arrependo daquilo que eu faço de errado e que eu volto para o caminho e que eu sigo o meu caminho, considerando que eu sou feito à imagem e à semelhança de Cristo, né? O segundo tópico que eu quero ressaltar fala da fé. Está contido em Lucas 1:45. Bem-aventurado a que crê, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Lucas, quando escreveu isso, ele estava falando de Maria, mãe de Jesus, né? E quantas Marias existem, né? Nós somos Marias, mulheres que acreditamos, mulheres que cremos mesmo sem ver nas promessas do Senhor. Essa declaração foi feita ressaltando a capacidade da gente permanecer crente. O que é crente? É quem crê, né? Nas promessas de Deus, mesmo que tudo pareça impossível, mesmo que tudo esteja dando errado, mesmo que o curso do rio esteja subindo ao lugar de descer, mesmo que alguém chegue e fale assim, você está desenganado, não tem jeito para você, você é um fracassado, né? Você não vai dar conta, você não vai conseguir. Você tem que falar assim, eu sou bem-aventurado porque eu creio em Cristo Jesus, eu creio nas promessas que o Senhor fez. Improvável ou não, eu vou continuar crendo, né? E terceiro lugar, eu vou citar Jeremias 1:5. Para mim, na minha visão, na minha humilde visão, ele descreve o maior valor que um ser humano tem que ter. Nesse caso aqui, as mulheres,
né? Que nós somos a escolha de Deus, né? O versículo diz assim: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Em algumas versões fala, te consagrei. Olha só, antes da gente nascer, nós fomos escolhidos pelo Senhor. Eu te escolhi. O Senhor, a palavra do Senhor, ela não volta atrás. Ela é uma causa, uma pedra, né? Única, ela não volta atrás, ela não tem meio termo, né? Então o Senhor falou assim: antes que te formasse, você já era meu. Você já era escolhido. Então não tem como dar errado o teu projeto. A tua identidade, ela foi constituída dentro do ventre da sua mãe, né? Porque por mais que o ser humano descubra, uma brasileira recentemente, bióloga, descobriu a cura, ou pelo menos a regeneração de parte, se eu não me engano, eu não me lembro bem, das células tronco, né? A regeneração de células tronco possibilita as pessoas a andar de novo, a conseguir se movimentar de novo. Um feito que não foi feito do dia para a noite. Um feito com efeito. Ela estudou simplesmente 30 anos para descobrir esse grande feito para mim da medicina hoje, né? Mas, no entanto, ela não consegue fazer uma célula humana. Ela não consegue criar uma célula humana. Não tem homem, não tem ser humano que consegue criar uma célula na gênese exatamente como ela é, né? Na angiogênese dela, como ela foi feita pelo Senhor. Então, assim, por mais que a medicina tente, por mais que a medicina, os psicólogos, os estudiosos, os homens tentem falar que a nossa identidade é uma identidade feita a partir de experiência, feita a partir de alguns conhecimentos, de algumas... Não, nossa identidade foi feita dentro do ventre da nossa mãe e foi feita pelo Criador de todas as coisas, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo grande eu sou, pelo maravilhoso né? Pelo Pai, o Pai da eternidade, pelo Príncipe da paz. Entendeu? Então, diante disso, a gente sabe que não foi feito por alguém ou por uma pessoa qualquer. Nós não somos pessoas quaisquer, né? Então, diante disso tudo que eu disse, nós podemos observar algo assim extraordinário, que nós não somos fruto de acaso. Primeiro fato, né? Nenhum de nós é fruto de acaso, não é acidente natural, né? Que tem gente que fala assim: nossa, meu filho nasceu, foi um acidente. Eu não tinha programado, nasceu porque foi um acidente. Por mais que eu não quisesse, ele nasceu. Não. Ele nasceu porque ele é um projeto de Deus e Deus assim o quis, né? São hoje, ainda no contexto feminino, a gente observa ainda que ainda existe um número grande de abortos cometidos, né, por mulheres. Observamos muito que ainda tem muitas mulheres que, por conta da estética, não querem gerar. E essas pessoas estão deixando inconcluso um projeto que é de Deus. Mas só que nós temos o poder de escolher, o livre-arbítrio de escolher ter uma identidade do Senhor ou escolher não utilizar essa identidade corretamente, né? Nós não somos fruto de sorte. Nós temos uma história escrita, todo mundo desde o ventre da minha mãe, Deus escreveu minha história, né? Eu não estou aqui por um acaso, eu não estou aqui por um acidente da natureza, eu estou aqui porque eu creio no projeto de Deus, eu tenho uma identidade do Senhor e o Senhor tem um propósito na nossa vida, inclusive nesta igreja, né? O Senhor tem um propósito muito grande nesse lugar, né? Na vida do meu amor, o Senhor tem um propósito enorme, grande, infinito, né? E nós não fomos um projeto feito por mãos de homens. A gente foi feito pela mão do Criador. Diante disso, nós temos que apropriar nossa identidade.
Nós não temos que ter medo de nada que o homem possa nos fazer. Por mais que o homem seja mal, né? Por mais que nós sejamos mal na estrutura nossa, né? O homem é mal, a Bíblia diz. Por mais que nós sejamos mais, nós temos a opção e temos o direito de escolher ter a identidade de Cristo, carregar com nós essa identidade para onde a gente for. A identidade da família, a identidade de que a mulher e o homem, eles andam lado a lado, né? Que nós não fomos feitos nem do glúteo do homem, né? E nem da mama do homem, nem do nariz do homem, né? Nem dos dedos do pé do homem que fica na frente, nem nós somos feitos da costela do homem. A gente tem que andar lado a lado com os nossos esposos, né? A gente tem que fortalecer nosso lar, a gente tem que cuidar do nosso lar, a gente tem que saber que a paz que excede todo entendimento tem que estar na nossa casa. Na nossa casa individual, que é o nosso corpo, a nossa mente, e isso ser transferido para a nossa casa física, né? Que é onde nós habitamos. Aqui é uma casa física, né? Nós temos aqui o corpo, né? Que é templo do Espírito Santo do Senhor, e nós temos uma casa física. A paz que está em mim, ela tem que exceder e ela tem que estar no meu lar, na minha casa, na vida dos meus filhos, aonde eu entrar e eu sair, eu tenho que deixar essa paz, né? E diante disso, eu concluo que a mulher revestida de força, dignidade, sendo bem-aventurada por conta da fé, né? Conhecida antes mesmo de nascer, e nesse processo eu entendo que nós temos propósito como identidade, nós temos um caminho a seguir como identidade, e nós temos que ter autenticidade quando nós assumimos a identidade de cristã, né? De Cristo, de projeto de Deus, né? Nós temos que erguer a nossa cabeça, ser mulheres sábias, né? Termos discernimento diante do que é certo e o que é errado, diante do que é bom e o que é ruim, porque vamos ter muitas propostas, mas o Senhor colocou em nós uma identidade que a gente consegue definir e distinguir tudo o que é bom, né? E no mundo onde os valores estão totalmente corrompidos e deturpados, né? Inclusive, até a sexualidade das pessoas hoje está deturpada, está corrompida, né? Tem ser humano sendo animal, se apropriando da identidade de animal, homens se apropriando da identidade feminina, mulheres se apropriando da identidade masculina. Não que eu tenha nada contra, eu acho que cada um sabe da sua vida e cada um vai prestar conta de si para o Senhor, né? Mas a gente sabe que são valores que estão corrompidos, né? O homem está muito preso na futilidade, na aparência, né? Em bens, né? E o Senhor declara que o ser humano foi feito para vencer todos os desafios da terra. Todos os desafios da terra, inclusive a si próprio. O homem que vence a si próprio é o homem que mais tem identidade. Porque é muito fácil, às vezes, julgar o outro, é muito fácil, às vezes, condenar o outro, né? Mas, quando a gente olha para si, a gente tem que ter, de fato, a identidade de Cristo para vencer todas as nossas arrogâncias, né? Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Cunha, muito obrigado, tá? Pelo cuidado, né? Isso é a identidade de Cristo, né? Obrigado pelo momento, né? Eu espero que essa palavra tenha caído em solo fértil, né? Vocês são todas muito bem-vindas na identidade de Cristo, e agradeço a oportunidade. Esther, a Márcia, por favor, a linda, maravilhosa Márcia vai falar agora.
Marcinha. Amém. Não tem nem o que falar, né? Falar o quê depois dessa mensagem maravilhosa, né? Só dar continuidade, que hoje, além do ser o Dia das Mulheres, também é o dia da gente lembrar que Cristo morreu pelos nossos pecados. Além disso, é um momento onde a gente presta a nossa reverência, a gente faz a examinação de si mesmo e vamos continuar esperando até que Ele venha, né? E lá em 1 Coríntios 11, a partir do 23, vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que o venha. Amém. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim comer deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, que nessa noite a gente possa celebrar esse momento onde a gente é livre da escravidão, onde a gente consegue se fortalecer em Deus, para ser livre também dos nossos pecados, daquilo que nos aprisiona. Significa o corpo e o sangue dele. Eu acho que não existe nada mais importante do que isso, fazer parte desse momento. É um momento que a gente deixa aí muitas vezes o nosso ego de lado, muitas vezes a gente se julga, a gente tenta se colocar num lugar, como a Ellen mesmo disse, que não é para nós. Sendo que Cristo nos escolheu, Cristo nos formou, Cristo nos fez. E eu acho que isso é um motivo mais que suficiente para a gente dar continuidade a tudo que Ele já fez. Amém, Deus. E eu acho que é o momento da gente lembrar e viver com muita alegria, muita gratidão, onde a gente faz o inimigo da nossa carne perder e o Espírito Santo ser exaltado. Amém? Amém. Então, aqui no